É um prazer enorme poder estar aqui com os irmãos, compartilhando mais um pouco, uma porção da palavra do Senhor. Já estive aqui mesmo em algumas outras ocasiões, particularmente. Eu lembro que a gente discutiu um pouco e conversou um pouco sobre o tema, a última vez, todo cristão é vencedor, né? Era esse o tema que a gente desenvolveu. Sou professor, comecei em 93, então já faz um tempinho. Sou presbítero de uma igreja centenária, como a nossa irmã disse. Igreja de Torre de Pedra vai completar 128 anos de existência. Uma graça, né? E Deus tem reservado irmãos e preservado irmãos para louvar e engrandecer o nome dele. Esse estudo de hoje é um estudo importante, ele diz muito respeito à nossa fé. Nós cantamos hoje 3 hinos, dos 3 que cantamos, 2 falavam do sangue precioso de Jesus. É impossível falar de vida cristã sem associar a vida cristã ao sacrifício de Cristo. Retire a cruz e acabou o Evangelho. Retire o sacrifício de Cristo e aí não temos mais Evangelho. Retire a cruz e não temos mais esperança alguma. Não tem uma compreensão correta das consequências e das implicações do sacrifício de Cristo naquela cruz em nosso favor, e aí a gente vai viver uma vida destituída de Deus. Falar sobre o sangue precioso de Cristo é falar sobre esse sacrifício. É falar de um Deus que se encarna e que morre em nosso favor. É uma responsabilidade falar sobre o sangue de Cristo. Mas nós somos e fomos separados por Deus. E cremos no sangue precioso de Cristo, cremos no sacrifício, porque Ele colocou fé no nosso coração. Eu trabalho com adolescentes. Então, 15, 16, 17 anos. E a mensagem do Evangelho parece fazer pouco sentido para eles. Pouquíssimo. Hoje é o dia da Bíblia. Eu lembro quando eu era um pouquinho mais novinho, então eu tenho cara de novinho, nem tanto cara, mas não sou. Mas eu lembro que no dia da Bíblia a gente saía e distribuía Bíblias, né? E eu, para iniciar esse assunto, eu gostaria de pensar com os irmãos. Então é a lição número 6, tá? Eu propus a seguinte situação. Você tem 30 segundos marcados no relógio. Vai, 1 minuto. Vamos dobrar esse tempo. Para apresentar e para despertar a curiosidade da leitura da Bíblia a outra pessoa. Pergunta: quais seriam os seus argumentos? Pode. Tem lá do lado, tem a Bíblia, mas está como enfeite. Então eu disse para ele, porque ela é a lâmpada para os nossos pés. É o manual da vida do crente, é um manual que deve ser para toda a humanidade.
Lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. O senhor precisa ler diariamente. Se alimentar como o senhor alimenta, né, do pão de cada dia para o corpo. O senhor precisa alimentar a sua alma para estar bem, estar em comunhão com Cristo. Falei, outras vezes falei outros versículos e tudo. Evangelizando o meu médico. Amém. Parece que não é uma tarefa fácil. Em 1 minuto parece que não é uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, chegar, cumprimentá-lo amigavelmente. Porque Cristo nos amou, nós temos de demonstrar, em primeiro lugar, o amor. Segundo, falar qual o caminho dele a seguir. Apresentar Cristo e apresentar o seguinte versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não há outro a não crer nele. Mais alguém? Diante de muita coisa que tem acontecido, as pessoas parecem que não sabem o que é eterno. O que realmente é eterno? Eu acho que eu abordaria onde a pessoa vai passar a vida eterna. Eu abordaria a Bíblia como a única regra de fé e prática e o único livro que desde da fundação do mundo nunca falhou e tem lições preciosas para toda a nossa fase na vida, antes, hoje e eternamente. Percebem que não é uma tarefa fácil? E muitas vezes, ao apresentar a Bíblia a alguém, nós usamos uma linguagem que é própria nossa. Falar que a Bíblia é regra de fé e de prática, isso é verdade, mas é para nós. Falar sobre a questão da eternidade, isso é para todos. Dizer que Jesus é o único caminho, isso é verdade para nós. Embora por muitas vezes a gente queira andar pelo um outro caminho. Impreterivelmente, quando a gente aborda ou quando a gente fala da Bíblia, vão aparecer 3 momentos cruciais na história humana. Criação, queda e redenção. Então a gente poderia, tudo que foi dito e tudo que você pensou em relação à Bíblia, a Bíblia é o livro que nós amamos. É o livro que a gente tem prazer em meditar nela de dia e de noite. O Salmo 1 diz isso: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse é o nosso prazer, é o nosso desejo de conhecer mais ao nosso Deus. E Ele se revela a nós através das Sagradas Escrituras. E talvez seja esse o motivo pelo qual a gente sofre muitas vezes. Porque a gente tem uma dificuldade de se render àquilo que a palavra diz que é para a gente fazer. Eu vou ser sincero e eu vou ser honesto com o Deus que eu sirvo. Muitas pessoas não oram porque não acreditam na oração. Muitas pessoas não oram porque têm uma visão deturpada da soberania de Deus.
entendem que tudo já está pronto e determinado, e, portanto, não adianta eu orar. Deus já vai fazer, independente da minha oração. Ele diz, por que eu vou orar? E nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e nós vamos ver Deus em diversas vezes querendo ouvir a voz do seu povo. Deus é um Deus de milagre e opera milagres nas nossas vidas. Uma sugestão de uma abordagem. Se interessaria em conhecer um livro que nos conta como todas as coisas foram criadas, inclusive o ser humano. Como o homem se perdeu em suas escolhas equivocadas, trazendo caos. E como tudo terminará? E apresenta para ele a Bíblia. Observa que aparecem os 3 momentos cruciais da história humana: criação, queda e redenção. E quando nós falamos do precioso sangue de Jesus, existe um mistério maravilhoso. A gente vai ver dentro das Sagradas Escrituras isso que eu vou dizer. O sangue de Jesus vence a morte antes da morte ter sido criada. Repito. O sangue de Jesus vence a morte antes da morte ter sido criada. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa na escolha equivocada de Adão. Deus tem tudo sobre o seu controle. E Deus move a história para que nenhum daqueles que Ele escolheu se perca. Deus tem tudo sob controle. Nenhum daqueles que Ele escolheu se perde. Por isso você tem que ter força sim para orar. Você deve orar por um parente seu que ainda não se converteu. Você não sabe? E a gente tem histórias aí, vocês têm muito mais histórias do que eu, e conhecem histórias de pessoas que oraram a vida inteira por uma conversão. E muitos nem sequer viram essa conversão. E de repente você vê, lá em Torre temos um pai presbítero, faleceu, o Senhor recolheu, orando pelos filhos, e os filhos nada de evangelho, nada de evangelho. Aí você chega hoje lá, quem está sentadinho no banco? O filho. O pai já foi. Esse é o mistério. Esse é o grande mistério. Primeiro reconhecimento nosso. Que nós somos criados por Deus. Pode dizer.
Amém. Porque quem fala contigo é Jesus. E você tem uma palavra. É Deus. 65 anos de coisa que 40 da sua vida, 25 anos. Essa era a palavra de Jesus. Desculpe, perdoe-me pela. Não. Tudo em ordem. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós compreendemos quem éramos, nós compreendemos o que Cristo fez por nós, e nós compreendemos o que nós somos hoje, ou o que deveríamos ser. E o sangue precioso de Jesus é como se fosse uma lente que faz com que a gente compreenda as coisas da maneira que ela deve ser compreendida. Quando nós pecamos, isso é um desvio do propósito pelo qual Deus nos resgata. O autor da lição, a gente vai entrar na lição, o autor da lição ele fala sobre o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele não aborda a questão daquelas pessoas que fazem o erro, diz, não, está tudo em ordem, Deus já sabia que eu ia errar, sabia, mas não queria. Deus nunca determinou isso para você. Deus nunca determinou o erro para a nossa vida. Sabia, e tem o poder de resgatar. Mas existe uma coisa que tem acabado com as nossas igrejas, que são crentes vivendo uma vida destituída de Deus, fora dos propósitos de Deus, vivendo no pecado deliberadamente, e levantando as suas mãos dizendo sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é soberano, mas Deus nunca quis que nós pecássemos. Deus nos liberta, mas Deus não nos liberta das consequências desses pecados que nós deliberadamente fizemos. Eu vou pegar um exemplo. Imagine que eu fui a uma festa e peguei cerveja, álcool, vinho, misturei e tomei. E aí depois peguei o meu carro. Estou aí. Atropelo alguém. No momento de lucidez minha, eu reconheço o que eu fiz. Falo, Deus, o que eu fiz? Me arrependo, verdadeiramente. Deus tira essa sensação de culpa minha, mas eu sou obrigado a pagar pelo resto da minha vida. Se acontecer alguma coisa com essa pessoa, eu vou ter que arcar com toda essa consequência. Esse é o grande problema da igreja hoje. Vamos entrar na lição, especificamente na lição, porque aí a gente começa a debater essas questões. A introdução da lição, o autor basicamente o sermão nosso, ele é baseado em 3 pontinhos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. O autor dessa lição, na exposição sobre o sangue de Jesus, ele usa 2 pontos só. E ele diz assim: o sangue de Jesus é precioso, primeiro,
porque Ele dá vida ao novo. Criação quer, é o nosso sangue. E o sangue de Jesus é precioso, segundo o argumento dele, porque ele nos livra de uma vida fútil. Uma compreensão do sangue de Jesus e do sacrifício de Jesus me impede de viver uma vida para mim. A compreensão do sacrifício de Jesus me leva a viver em comunidade, me leva a viver uma vida para o outro e com o outro. Quando nós vamos olhar para a Escritura Sagrada e aquilo que o Senhor fez, Ele fez por mim particularmente, mas fez por nós. Ultimamente eu queria que os irmãos prestassem atenção nas letras dos cânticos. Eles enaltecem muito mais eu que nós. Pode pegar. Começa a dar uma olhada nos cânticos. Porque eu, para mim, o Senhor vai fazer em mim. Quando a questão é comunitária, o Senhor vai fazer em nós. Por que nós oramos? Nós oramos porque Deus tem agido no nosso meio. Às vezes tem pessoas que vai orar, por exemplo, um grupo de oração, então aqui na igreja. Aí ela pega e fala assim: meu Deus e meu Pai. Não é nosso Deus, se nós estamos dentro, né, num grupo. Não é assim que tem que ser? Mas quando você fala meu, parece que é só dela. Não é porque eu acho que está errado, mas eu acho que quando eu estou sozinha, assim, eu oro, meu Deus e meu Pai, porque eu estou sozinha, eu só estou. Mas eu acho que quando a gente faz grupo, a gente deve usar assim, não é? Isso, como você falou isso. mesmo. Não é eu, é nosso. Essa é uma cultura brasileira, americanizada. Muito do que se é pregado nos púlpitos vem de fora. E a gente reproduz isso. Eu digo a gente como igreja. E a gente quer viver uma vida destituída de Deus. Olha o evangelho que está sendo pregado, tem um monte de barbaridade. Um monte. As pessoas procuram a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. E em nome dele se faz tudo quanto é barbaridade. E quando nós olhamos, por exemplo, o sangue precioso de Cristo, nós olhamos para essa história sendo escrita, e nós vamos ver esses momentos, um momento de criação, um momento de queda. E quando nós olhamos para o momento de queda, o primeiro contato de Adão e de Eva ali, se a gente olhar o relato bíblico, você vai dizer, não é possível. Não é possível que vai fazer a escolha errada. E faz a escolha errada. E essa escolha tem consequência. A partir dali começa a olhar as consequências. É um irmão matando o outro. E aí é só desgraça, desgraça em cima de desgraça. Aí você chega no livro de Levítico, um pouquinho antes, quando o Senhor estabelece as leis. O Senhor estabelece as leis, e as leis eram uma diretriz para o povo. Mas esta lei, o apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, ele vai dizer da impossibilidade humana de cumpri-la. Porque se você faltar em um ponto dela, você é culpado por ela inteira. Queridos, guardar sábado é fácil.
Deus não te chama para que você se impressione com aquilo que você faz. Deus te chama para que você se impressione com aquilo que Ele fez por você em Cristo Jesus. É sacrifício, é santo. E aí nós vamos olhar então para o Antigo Testamento, livro de Levítico. Nós vamos olhar que o povo pecava. E o povo tinha que levar um sacrifício. O Evangelho, a religião cristã, ela é chamada de cruenta, diferente das grandes religiões, porque a religião cristã, ela dá ênfase em sacrifício, ela dá ênfase em sangue, e ela dá ênfase em morte. Ceia do Senhor. O que nós fazemos com a ceia? Sangue, morte, mas nós celebramos o quê? A ressurreição e a volta. Mas nós fazemos memorial disso e participamos em comunidade disso. Essa é uma característica da religião cristã. As outras religiões, na sua grande maioria, não são assim. As outras religiões, na sua grande maioria, faça determinadas coisas para agradar ao seu Deus. É algo que parte do homem para o divino. E quando nós olhamos para a religião cristã, é Deus que coloca no nosso coração fé para crer nele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O precioso sangue de Cristo tem todo o sentido e todo o significado para nós, porque aprove a Deus colocar fé no nosso coração. É obra dele em nós. Porque você vai dizer, por exemplo, um cara extremamente culto, e deixa eu dizer uma coisa aqui: o sangue de Jesus era sangue mesmo, viu? É sangue. Não sei qual era a característica do sangue, mas se a gente for dar uma olhada hoje, quais são? O sangue é o sistema ABO. Você tem sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Tem 4 tipos sanguíneos. O sangue de Cristo é sangue de verdade. Sagradas Escrituras diz que o Senhor se encarnou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vai dizer que esse Verbo se encarna. Então a dor que o Senhor sentiu era dor de verdade. Se nós estivéssemos ali naquele momento trágico, e nós pudéssemos colocar as nossas mãos, a nossa mão embaixo, a gente ia ver que aquilo era sangue. Ele ia coagular de verdade. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As Sagradas Escrituras diz que ele se esvaziou, ele não usurpou ser igual a Deus. E ele se sujeitou à vontade do Pai. Por quê, queridos irmãos? Porque o homem pecou. E Deus é justo. Deus não vai dizer assim: ah, o homem pecou, tudo bem, você passa. Deus é justo e exigia um pagamento. Por que o sacrifício que era feito de bodes, gado, dependendo das posses, ele pegava lá uma pomba. E quando o nosso Senhor Jesus chega e estava aqueles mercadores vendendo, olha o que é o homem. Quando você vai no livro de Levítico, o Senhor diz como deveria ser o sacrifício. E aí o que acontece?
O homem olha e fala assim, cara, eu vou ter que sacrificar pelo meu pecado. Olha, eu tenho um bando de boi aqui, mas está muito bom. Eu vou pegar aquele ali que está meio coxo. Vai esse aqui. O perfeito não vai não, vai esse coxo. Pode fazer isso ou não fazia? Fazia e Deus denunciava. Deus denunciava. Esse sangue. E a gente vai olhar para as Sagradas Escrituras, quando a gente olha, por exemplo, os umbrais, que tudo tinha sangue, hein? As coisas eram purificadas pelo sangue. Lembra da morte dos primogênitos? Que o Senhor passou? Ia passar? Sobre quem que ele não passava? Não entrava. Sobre aquele que nos umbrais tinha sangue. Estava aspergido ali nos umbrais. Agora, por que o sacrifício não perdurou? Ele tinha que ser feito de ano a ano. Ele era ineficaz, queridos irmãos. O sangue de animais é incompatível com o sangue humano, com a dívida que o homem tinha para com Deus. Por isso que Deus, na pessoa de Jesus, Deus o Filho, se oferece em sacrifício uma única vez. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade que nós temos, por exemplo, no que diz respeito ao rito católico. A interpretação católica é a seguinte: que toda vez que a missa é celebrada, Cristo está morrendo mais uma vez. Isso. Não é isso que a Sagrada Escritura diz. Morreu, ele fala lá, morreu uma. Eu era católica até 20 anos atrás. Quando chegava sexta-feira santa, nós íamos à igreja e ficávamos ali, o corpo de Jesus, naquela escultura ali, o caixão, e aquela tristeza, porque ele estava muito tristeza. Consegue entender o quadro e por que o Senhor morre? O perfeito, o justo, pagando uma dívida que era minha, que era sua, que era nossa. Ele se entrega naquela cruz e ele sente o peso. Ele sente o peso lá no Getsemane. O sofrimento dele já começou lá, né? Ele sobe o quê? Sangue. O suor dele se transformou em gotas assim. Da manhã era a sua aflição. Então, meu pecado e o teu pecado estava sobre ele. E ele levou tudo aquilo. Quando você olha para o Getsemane, veja a tua história ali, viu? É a tua história, é a minha história, é a nossa história. Pecado é desvio na nossa vida. A Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado. Santidade é algo para nós. Errar o alvo é desvio para nós. Quando o Senhor do Getsemane chora ali, e toda aquela angústia, o pecado da humanidade estava sobre ele. Então, quando você erra o alvo, olhe para as Sagradas Escrituras e olhe para Cristo, enxergue o sacrifício dele em seu favor, e o sangue derramado em seu favor, em nosso favor. Olha o peso, a ponto de dizer para o Senhor: Senhor, se possível, meu pecado agride a Deus, o meu pecado agride a Deus, e eu tenho que pagar, não tem jeito. Só que Cristo já pagou.
pode. Que sentimento Jesus teve nesse momento? Ele parece que muito entendeu, né? Ele como ser humano, ele estava como Como ser ser humano humano. ali. Mas que Talvez sentimento é ele. esse? Eu Quando acho ele que olha ser para a cruz, humano. olha na cruz o sentimento dele. Quando ele diz: Pai, por que me Desamparado. Nem o próprio pai conseguiu ficar olhando o sofrimento dele. Você consegue entender por que o nosso pecado agride a Deus? Deus cria o ser humano com uma consciência moral. A gente tem essa consciência moral do que é certo e do que é errado. Pode olhar, por exemplo, o que nos diferencia dos animais. A gente tem a capacidade de adoração. Você não vê, por exemplo, cachorro, e a minha cadelinha foi atropelada, uma graça, e aí de repente você vê a cachorra, tem que ficar quietinha ali, paradinha. Você não vê cachorro adorando ao outro, né? Então parece um cachorro maior, um cachorro maior, e eles vão adorar. Não é isso. O ser humano é um ser moral, o ser humano tem a capacidade de adorar, de reverenciar. E Deus cria o ser humano. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem e vai olhar o que Deus tinha prazer de começar a passar lá e estava começando. E o pecado já faz algumas coisas, né? O pecado já vai lá e já começa a fazer alguma roupinha para ele, Se esconder, de vergonha. Deus fala assim: o que está acontecendo? Por que você se escondeu? Não, eu estou nu. O pecado é desvio para nós. Então, quando a gente olha para o sangue de Jesus, talvez a gente já esteja no primeiro ponto aqui da expressão. Ele dá vida ao morto. As Sagradas Escrituras diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E tudo aquilo de bom, entre aspas, que a gente consegue produzir e fazer, a nossa relação com Deus não é uma relação de crédito e débito. Não é de coisas boas que você faz, você coloca um maisinho. E coisas ruins que você faz, você coloca um menos. E de repente você soma, você fala assim: ó, zerou. Né? No final da minha vida, fiz 300 coisas boas, fiz 300 coisas ruins, mais 300, menos 300, zero. Estou livre. O que nós podemos fazer que agrada a Deus? O que nós podemos oferecer a um Deus que é santo? Santo, santo. O que eu posso ofertar? Tem um cântico que diz assim: quero, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva no teu altar. Cantamos? Será que a gente tem compreensão do que a gente está cantando? Com a vida que a gente vive? Será que a gente não está colocando no altar aquela novilha manca? Quando a gente olha para o Evangelho, e o Evangelho é isso. Às vezes os irmãos dizem assim: nossa palavra é muito dura. Uma palavra dura dessa, quem que vai ficar na igreja? Aquele que Deus quer ter. A palavra não é dura, a palavra é essa. Nós devemos reconhecer o sacrifício e o sangue de Cristo na cruz e o que Ele fez por nós. Ele deu vida a um morto. Não tinha saída para nós, não tinha nenhuma. Mas Ele deu vida. Ele pegou o morto e disse: agora você vai poder andar no caminho.
porque a minha justiça vai ser imputada, diferente de amputada. Amputar é tirar. Imputar é colocar. A minha justiça vai ser colocada na sua vida. E você pode andar. Por que a gente pode trilhar o caminho de Deus? Porque Jesus pagou o preço. Aleluia. O sangue precioso de Jesus fez isso por nós. É por isso que quando a gente peca, isso deve trazer uma angústia no nosso coração. O sangue de Jesus, ele nos dá um alento, porque a dívida foi paga. Mas quando a gente erra o alvo, deve trazer tristeza no nosso coração. Mas, queridos, sinceramente, tem gente que vive uma vida destituída de Deus, fora de Deus, sem propósito nenhum, deliberadamente no pecado, e não se preocupa com isso. E não se preocupe com os escândalos que aparecem. Não se preocupa com um pastor que é preso porque dentro da Bíblia dele tinha um monte de dólares. Não se preocupa com isso não. Isso vai acontecer. Não se preocupa com um pastor que é indiciado porque teve relação sexual com um membro da igreja. Não se preocupa com isso não. Isso vai acontecer. Não se preocupa com pessoas que você dá uma olhada e está vivendo uma vida fora dos propósitos de Deus, mas está aqui na frente louvando. Não se preocupa não, porque isso vai acontecer. Se preocupa com a vida que você está levando com Deus. E com a consciência que o precioso sangue de Cristo traz na tua vida. Ele te deu vida quando você estava morto. O autor da lição usa uma ilustração interessante. Ele fala, por exemplo, de um pobrezinho que não tinha condição nenhuma e que de repente vem alguém e o adora. E lhe oferece todas as coisas para ele. Então, oferece roupa, oferece calçado, oferece condições de estudo, oferece uma boa vida. E aí ele assimila, por exemplo, qual é o olhar que essa pessoa vai ter em relação àquele que fez tudo isso por ele. Eu não sei se às vezes acontece disso ser a nossa própria história. Eu vim de uma família muito humilde. Então quando eu olho, por exemplo, para o meu filho e que não passa essas dificuldades que eu passei, graças a Deus por elas, e eu às vezes tenho que pegar filmes para tentar mostrar para ele, falar, filho, é assim a vida, está imaginando que a vida é desse jeito, que não é não. Então olha para a nossa história, olha de onde a gente veio. Eu lembro meu pai tinha dinheiro para comprar, por exemplo, meio quilo de carne, tinha que ser para o almoço e para o jantar. E aí minha mãe fritava, 5 irmãos, cortava, e aí a gente chegava e dizia assim, mãe, pode repetir? Aí a mãe dizia assim, o arroz pode, feijão pode. Não, mas não pode. Aí você aprende a comer salada, né? Salada vira o bife pra gente. Marlula falou que agora os pobres vão comer arroz, porque a carne está cara. Vai. Essa é a nossa história. A palavra de Deus, ela tem que ser próxima da gente. Ela não pode ser teorizada.
O que eu estou querendo dizer, uma palavra teorizada, ela é maravilhosa, mas você não consegue aplicar na sua vida. A palavra de Deus, ela não é teorizada. A palavra de Deus, ela denuncia quem nós éramos. A palavra de Deus nos mostra o sacrifício perfeito de alguém sem pecado, que vive a vida para Deus. Ele dizia assim, Jesus dizia: sabe qual é a minha comida e a minha bebida? É fazer a vontade de Deus. Para isso que eu vim. Jesus dizia: a minha vontade, a minha comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que é fundamental para a minha existência. Às vezes a gente vê programas na televisão que os camaradas doidos fica lá no meio da mata. Eu gosto de ver, ele fica lá um monte de tempo, e aí o cara tem que batalhar por água, tem que batalhar por alimento. E se você ficar um tempo sem tomar água, morre, vai ter falência. Se você ficar sem alimento, você também vai morrer. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, a minha comida, a minha bebida, o que é essencial para mim, o que é fundamental para mim, não é comida. Ele está falando de comida, e ele está falando de bebida, porque ele, como homem, precisava dessas coisas. Ele precisava dessas coisas. Jesus teve fome. Eu insisto, o sangue que caiu naquela cruz é de verdade. Ele viveu uma vida como homem. E dá para ver na história de Jesus que era assim mesmo. E naquele episódio que ele deixou os pais preocupados, Jesus deixou. Você lembra desse episódio? Que sai o pai procurando, o pai e a mãe procurando: cadê Jesus? Cadê Jesus? Isso não acontece com a gente, né? Com os nossos filhos. Você está no supermercado, daqui a pouco você olha assim e fala: meu Deus, cadê? Isso já, o coração Aí você olha para Jesus, onde é que ele estava? No templo. E ela já sabia. A mãe já sabia. Maria, quando olhava para Jesus, sabia que ela só havia gerado. O propósito era maior. É bem-aventurada Maria mesmo. Eu me emociono demais ao falar de Jesus, porque eu vejo a minha história. Eu sei o quanto o meu pecado pesou naquela cruz. Eu procuro acertar. Eu procuro acertar. E quando eu olho para essa angústia, e eu acho que essa tinha de ser angústia do nosso coração. Essa angústia o apóstolo Paulo tinha também. Angustiado, o apóstolo Paulo dizia assim: ao bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, aparentemente parece uma vida irrepreensível, irretocável. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Nosso irmãozinho foi embora. Mas tome cuidado com a relação de Deus curar todas as coisas. Por exemplo, eu fui acometido de câncer. Então, já era para eu estar aqui com os irmãos, já em outras ocasiões. O reverendo Abel ligou e falou assim: Marcelo, eu preciso de você. Eu falei: reverendo, eu estou à disposição. Quando eu não estou lá no sítio, então eu sou membro lá, está 200 quilômetros daqui.
Quando eu não estou lá no sítio, só que eu moro aqui, na Vila Carão, que eu moro mais perto que muitos irmãos aqui. Quando eu não estou lá no sítio, eu venho para cá. Não é como alguns irmãos viverem aqui à noite. Eu e a minha família. E aí o reverendo Abel disse assim: irmão, eu preciso do irmão. Não tem. E aí ele me ligou e falei assim: irmão, estou com um probleminha. Uma marquinha aqui, ó, tive câncer maligno na tireoide. E tive que. Eu não preciso, eu falei: reverendo, não vai dar. Eu tive um probleminha. Mas e ele, como é que você está? Eu falei: estou bem, graças a Deus. Estou bem porque eu compreendo o que o sangue de Cristo fez por mim. Deus nunca prometeu que nessa vida nossa aqui as coisas seriam maravilhosas. Deus está assim: eu prometo para vocês passarem da idade, não vão ter bico de papagaio. Eu prometo para vocês que com o passar da idade você não vai tomar um remedinho de pressão. Eu prometo para você que passar você não vai ter diabetes. Não prometeu isso, né? Não prometeu. Eu falei: eu só não tenho aí diabetes, mas um remedinho de pressão eu já tomo. Desvio na coluna tem. Isso é da vida. O que Deus promete, sim, é que nem em todos esses momentos Ele vai estar com você. Ainda que você não perceba, Ele está com você. Então, em todos os momentos da nossa história, não tem um momento sequer que Deus não está com você. Só para corroborar isso que eu estou falando, lá nas cartas de João, quando fala do pecado, fala assim: que aquele que é nascido de Deus tem nele a divina semente. Por isso ele não tem prazer na prática do pecado. Ele peca, mas ele não tem prazer na prática do pecado. Essa é a diferença. É isso que é. Por isso que o Espírito Santo não nos constrange. Por exemplo, eu estou falando com santos ou estou falando com pecadores? Pecadores. Então, se é com pecadores, porque pecadores redimidos, vamos dizer assim. Tá certo? A gente não vive, mas a gente peca. O pecado na nossa vida, ele não é desvio. O pecado é vício. Você não é pecador porque você peca, é o contrário. Você peca porque você é pecador, só que você é redimido. Essa é a diferença. Pecador redimido não tem prazer no pecado. Você tem a possibilidade de não pecar. E a gente tem diversas advertências da Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, em relação à traição. Ela vai falar assim: ó, tem uma mulher que destila leite e mel, não passa ali não. Não passa por lá. Aí a pessoa vai e o que ela faz? A Bíblia está errada. Vou passar. Sou bom, sou santo. Aí ele vem e passa. Passa e o que acontece com ele? Cai. A Bíblia não erra, queridos. As admoestações que a Bíblia faz são verdadeiras. A Bíblia diz, por exemplo, que os teus dias podem ser alongados. Pode ou não pode? Vamos alongar os nossos dias. Como é que a gente faz? Honra pai e mãe. A Bíblia diz que os teus dias podem ser diminuídos. Ó, diminuído. Toma a ceia do Senhor indignado. A gente vai até um ponto da ceia do Senhor. Segue depois mais o texto. Aí vai dizer, segue um pouquinho mais depois. O pastor no dia da ceia, ele vai até um ponto. Aí você desce um pouco mais. Ele vai dizer assim: é por esse motivo que entre vós há fracos, enfermos, e não são poucos os que dormem. Tomo da ceia do Senhor indignamente. Como é que eu tomo da ceia do Senhor indignamente? É por aquilo que eu faço? Não, é por não compreender o que o Cristo fez por nós.
É dessa maneira, não é por aquilo, porque aquilo que a gente faz, os pecados que a gente cometeu, comete e cometerá, já foram pagos. Aliás, nós morremos. Não é então pelos nossos pecados. Todos, nós morremos. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, na cruz nós morremos. E quando o Senhor ressuscita, nós, essa novidade de vida que agora a gente vive é porque o Senhor nos substituiu. Ele pagou o preço por nós. Ele levou os nossos pecados todos. Isso não é carta branca para a gente pecar. Consegue entender? Que por conta dele ter morrido pelos nossos pecados, tem um monte de gente que diz assim: não, Deus perdoa mesmo, posso fazer, que Deus vai perdoar. Toda escolha tua, toda escolha, ela tem uma coisa dentro que você não escolhe, vem junto. Uma vez eu fui chamado por uma igreja, até o reverendo Maurício estava também, e aí eu coloquei uma bexiguinha. Tinha bexiguinha, coloquei uns papeizinhos e pedi para a pessoa escolher a bexiga que ela quisesse. E aí a pessoa vai lá e escolhe a bexiguinha preta. Ah, eu gosto do verde, eu vou escolher a bexiguinha preta. Ah, eu gosto do verde, eu vou escolher a bexiguinha verde. E eu pedi depois para que estourasse a bexiguinha. Todas elas tinha dentro da bexiguinha um papelzinho que é aberto, consequências. Todas as nossas escolhas, elas têm um imponderável, que são as consequências, que já vem no pacote. Vem no pacote, vem junto. Ah, mas eu não escolheu sim. Ela já faz parte do kit. E quando eu não tenho compreensão correta desse precioso sangue, então ficou claro, o primeiro ponto de exposição, que ele disse que o sangue de Cristo nos dá vida ao morto. Você conseguiu enxergar que você era morto nos seus delitos e pecados, e para você não tinha saída nenhuma. O segundo ponto de exposição era o seguinte: que Deus nos libertou, e o precioso sangue de Cristo, ele é fundamental para nós. Sabe por quê? Porque ele nos livrou de uma vida fútil, sem sentido. Ou seja, a nossa vida só tem sabor e só tem sentido por conta do sangue de Cristo derramado na cruz. Quando que eu vivo uma vida com sentido? Por exemplo, eu trabalho, minha esposa trabalha. O sentido da minha vida não é ter carro novo, embora ter carro novo também não é problema para ninguém. O sentido da nossa vida é transmitir a outros esta verdade maravilhosa, aquilo que Deus fez por nós. Então você pega alguém angustiado e dizer para ele: cara, tem saída para você. Tem saída. Você já ouviu falar de Jesus? Não estou falando de religião, já ouviu falar de Jesus? Você quer ouvir falar sobre Jesus? Essa obra é obra de Deus, mas Deus escolheu usar a mim e a você. É por isso que é importante que a gente viva para Ele, porque senão o nosso testemunho, aquilo que a gente fala, depõe contra a palavra. Você já viu ou não viu? Gente que é maravilhosa, e aí você olha para ele e você fala assim: eu não vou levar em consideração, porque isso aí é um safado sem vergonha. Ele está falando aí, mas ele é um safado sem vergonha. Leve em consideração a palavra, independente de quem que está falando, porque Deus usa quem Ele quer. Usou uma mula, usou ou não usou? Esse ministério poderia ser feito por anjos? Eles queriam. E você já imaginou que maravilhoso você ver um anjão, né, pregando a palavra? Mas Deus escolheu seres imperfeitos, seres que têm dificuldade.
Homens e mulheres que compreendem o sangue de aquilo que o Senhor fez por nós, mas que pecam. Por isso, quando o irmão fala do pastor, quando ele falou do pastor, o pastor é ser humano, gente. Então, quando a gente olha, eu lembro do pastor na torre que perdeu a sua esposa. E a pregação daquele homem, quando ele foi orar, ele não conseguiu. Pregou, na hora da oração ele passou o microfone. O fariseu, sabe o que vai dizer? Como é que pode? O pastor não consegue nem orar. O pastor não consegue orar, onde já se viu? Quem está no púlpito então? Ele não conseguiu vencer essa dor. Talvez você fale isso porque você não ama sua esposa. A gente é de carne, a gente sente. A dor que o pastor sente não é menor porque ele é pastor. Aliás, é até maior. É maior. E o que a gente precisa como igreja não é de super crentes, não. O que a gente precisa é de companheiro. É de gente que está preocupado com você e que diz assim: irmã, ó, eu estou orando por você. Eu sei a tua dificuldade, eu estou orando por você. Eu sei que eu passei assim, eu fiquei tranquilo. Quando veio o diagnóstico de câncer, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não sofri assim nada, sofri baixo. Fulano está com câncer. Eu fiquei tranquilo, mas eu fiquei tranquilo por conta da oração dos irmãos. E Deus aí foi lá, tirou, está tudo em ordem. Tem que tomar um remedinho agora para sempre. E vamos embora, segue lá. Agora você poderia falar assim: Senhor, aí você entra na síndrome de Elias. Sabe aquela síndrome de Elias? Depressão. Senhor, se eu sou teu servo, manda fogo aqui e consome. E Deus consumiu não porque ele era servo dele. Deus consumiu porque era o nome dele que estava em jogo. E Deus move a história. Deus é Deus de palavra. E aí depois aparece Jezabel. Por que ele falou? Se eu sou teu servo, acaba com Jezabel. Não foi isso, né? Para onde ele foi? Ó, com medo. Deus é Deus de palavra. Então eu estava tranquilo, a oração dos irmãos. A vida ficou um pouco preocupada, minha esposa ficou um pouco preocupada. Foi a primeira vez que eu ouvi de uma médica, gostei demais, novinha, CRN novo. E às vezes a gente tem um preconceito, e eu falava para os meus alunos o seguinte: quando você for ao médico, você fica de olho no CRN do médico. Se for novo, você fica com medo. E só para pagar o preço, você era novinho dessa médica. E ela disse para mim assim: estou terminando, tá, irmão? Desculpa, vou avançar. Ela disse assim para mim: querido, você tem um câncer maligno na tireoide, passível de cirurgia para resolver, a gente vai ter que tirar, mas fique tranquilo, você não vai morrer disso. E eu fiquei pensando, eu nunca pensei em morrer. E aí eu deu um baque. E nem ela também podia afirmar. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de morte para mim. Embora saiba que eu já morri. Embora saiba que a questão da eternidade está resolvida. Embora saiba que quando você pegar, por exemplo, o livro de Apocalipse e que vê uma multidão e vão perguntar: quem são esses de brancos vestidos? De onde vem quem são?
Estamos lá. Estamos lá. Quem são esses? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Esse é o sangue precioso, queridos. Olha o que Ele fez por nós. Ele deu vida para a gente. Ele nos livrou de uma vida fútil. Então viva para o outro. Faça para o outro. Viva para os seus. Porque tem gente que é muito bom para a igreja, mas é ruim em casa. Eu vou desligar já. Viva para os seus. Em casa, na comunidade. Não deixe de congregar, porque a gente só aprende junto. O Evangelho é para fazer junto, é para caminhar junto, é para sofrer junto, é para se alegrar junto, é para chorar junto. Se você tentar fazer sozinho, você não vai conseguir. É isso. Que Deus nos abençoe, queridos.